Fala pessoal, estamos aqui novamente em mais um Mentor Innovation Talks. E hoje estamos aqui com presenças ainda mais ilustres. Gabriel Berti, tudo bem, parceiro, tudo bem? Beleza? Isso aí, tamo junto, Gabriel Berti da Contera. E também agora com o Carlos Pinheiro, um especialista da área de logística e operações. Então, como o tema é sempre muito sensível e muito inovador para o nosso mercado, nós trouxemos aqui o Carlos Pinheiro, que ninguém é melhor para se apresentar do que ele. Carlão, famoso Carlão, né? Carlão, se apresenta aí pra gente, aí fala um pouquinho da sua história, até para o pessoal saber quem é você um pouquinho mais. Maravilha. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e aí poder falar um pouco mais de conhecimento e principalmente falar mais sobre o projeto que eu venho desenvolvendo, né? Mas antes de mais nada, é melhor me apresentar. Bom, meu nome é Carlos Pinheiro, mas como eu já falo nos meus vídeos lá frequentemente, podem me chamar de Carlão, né? Enfim. E é mais comum aí me ver na área de logística, né? Então, como o Cajazeiro já trouxe aqui pra gente, já trabalhei há algum tempo na área de logística aí, e eu comecei a desenvolver alguns projetos aí relacionados a trazer conteúdo e conhecimento dessa área para quem quer se desenvolver, né? Quem deseja aprender um pouco mais aí. Então, acho que aqui vai ser um momento bacana da gente poder trocar um pouco de experiência sobre essa nova fase aí que eu tô trazendo na minha vida. Beleza? Legal. Bom, pessoal, até para vocês se situarem, nós trouxemos aqui o Carlos Pinheiro justamente porque ele é um dos mentores aí no mercado, especificamente falando sobre logística, operações. Tenho gostado bastante dos vídeos, dos treinamentos que ele vem desenvolvendo aí nas redes sociais, e tem uma pegada também muito bacana. Eu tive o prazer de chamá-lo aqui também para ser um dos nossos mentores. Ele aceitou esse convite aí, fico muito grato, junto aqui também com o Gabriel e outros profissionais que vão compor aí a Mentor. Então, basicamente, é trazer aqueles assuntos relacionados à inovação, tecnologia, gestão, humanização e conformidade, que é o famoso compliance. Então, hoje a gente quer trazer um tema aqui muito bacana, principalmente focando na parte de IA, inteligência artificial, que aqui estamos representando aí com o próprio Gabriel Berti, e também conectando com a parte de operações e logística. O que você acha desse tema aí, Gabriel? Cara, eu acho logística um dos temas mais desafiadores que tem, principalmente no Brasil. Hoje em dia, né? Acho que já faz tempo. Ainda mais porque no Brasil você tem um fator risco muito grande, né? Assalto e tudo mais. Então, eu vejo que cada vez mais o mercado vem adotando modelos matemáticos e de previsão, já era super utilizado, mas com alguns ganhos como monitoramento em tempo real da frota, essas coisas, né, Carlos, que eu acho que até você pode falar melhor, você consegue prover até coisas melhores para o seu usuário, né? Então, por exemplo, dar uma previsão melhor de quando o pacote dele vai chegar, ou então pedir código de segurança, e acho que vai ser bem legal falar disso daí, né, Carlos? IA na veia da logística, né? IA, inteligência artificial, tecnologia, em tudo, né? Sim. A logística é uma fonte rica ali de informação porque ela está constante. Alimentação, né? Então você tem ali processo de entrega aí tangenciando esse pronto aí da gerenciamento de risco, que pega bastante, principalmente com a curva de aumento de incidências de roubo de carga. E claro que você tem ali um aumento de frete e contrapartida aumenta o custo do transportador. Ele tem ali que arcar com os custos ali de seguro, né? Porque isso agora é obrigatório para o transportador. Isso daí entra muito forte, principalmente essa parte de analogia de predição de risco ali relacionado à inteligência artificial, com ferramentas que mitiguem esse processo, principalmente o roteiro que um caminhão vai passar em detrimento da carga que ele está utilizando ou a carga que ele está transportando. E aí tem os limites ali que o caminhão ele pode transportar dentro daquele contexto. Então, você vê que, por exemplo, o que é chamariz assim, em relação a esse ponto aí, celulares, eletrônicos, de modo geral, medicamento, por exemplo, Ozempic, esse tipo de coisa, medicamentos aí que estão em moda, eles são extremamente visados. Então, o gerenciamento de risco, nesse ponto, ele entra para trazer o melhor flat ali possível em relação ao transporte daquela carga. Ou seja, não pode transportar 1 milhão dentro de um caminhão. Tem que ser fracionado ou em vários veículos, enfim. Tem várias formas de fazer. E aí a inteligência, e tanto a inteligência artificial também, como ferramentas e metodologias, como o Gabriel. Como o Gabriel trouxe aqui pra gente,
são utilizadas em larga escala na logística. Isso é um ponto da logística, né? Um dos pontos que dá para trazer. A intenção aqui também hoje é, na verdade, trazer a temática da logística, das operações, principalmente conectado com a IA, principalmente para as pessoas que não são profissionais da área, né? Porque tem exatamente uma disruptura no mercado, né? Então nós acreditamos que todos os profissionais, assim como eu, como vocês, nós precisamos ter essa visão 360 graus de diversos departamentos da empresa. Então, aqui o intuito hoje não é só falar de uma maneira extremamente avançada, em termos de conhecimentos técnicos, estruturais, infraestrutura da logística, mas também abrir as possibilidades de aprendizado para outros profissionais de outras áreas, né? Então, assim, eu converso muito com o Carlos aqui e ele me passa muitas informações que são de extrema relevância, principalmente para os programas de conformidade, ou seja, o quanto que nós, profissionais de diversas áreas, precisamos estar antenados com essa mecânica, com esses novos direcionamentos da própria logística, seja reversa, seja de entrega, seja dessa parte de suprimentos. Então, esse papel da inteligência artificial ele é muito importante. E qual que seria uma dica que você poderia passar para profissionais de outras áreas que não são da área de logística, né? Para que eles conheçam o potencial da inteligência artificial? Como que a gente pode utilizar da melhor maneira possível para estruturar minha área financeira, minha área de vendas, de relacionamento com clientes? O que você quer sugerir também que ele consiga aí abordar um pouquinho mais? Eu acho que o ponto principal, olhando assim pelo mercado, acho que de novo, né? Esses últimos tempos têm sido bastante desafiadores para o mercado em geral, né? Então a gente teve recentemente uma notícia de um grande banco que acabou mandando gente embora por questão de monitoramento, e mais recentemente uma outra grande empresa de tecnologia de serviços acabou também fazendo layoff, né? Demitindo uma série de profissionais, e uma das regras de priorização disso foi a adoção de inteligência artificial, né? Então, assim, pessoas que não estavam utilizando a inteligência artificial, pelo que dizem, elas acabam hoje já estando atrás do mercado. Mais suscetíveis até a perder a sua função. Exato. Então, assim, não é... Eu acho que, olhando assim, pelo meu conhecimento de tecnologia, pela minha vivência, acho que tem um bias ali, né? Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, a tecnologia não vai resolver todos os problemas. Mas ele tem que ser uma alavancagem para você conseguir escalar algumas coisas, né? Então, por exemplo, usar tecnologia aí, pensando no caso de logística, né? Dar informação, estar em contato com o cliente, fazendo as coisas de uma forma mais previsível, né? Até, por exemplo, lendo, por exemplo, não sei, um mapa e entendendo qual é a situação da rodovia e eventuais riscos, né? Em tempo real. O que você fazia antes com um humano, você consegue fazer agora com inteligência artificial, e liberando as pessoas para quê? Para melhorarem os modelos, né? Então, assim, você não vai perder o emprego para a inteligência artificial se você adotá-la, né? E aprender a trabalhar, explorar e fazer o máximo, tirar o máximo dela. Então, eu acho que assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Todas as áreas sempre tem espaço para você adotar tecnologia, inteligência artificial e inovação, né? E isso já não é mais um se ou quando. Cara, já está acontecendo. Né? Sim. Já está acontecendo. O ponto é, por exemplo, olhando aqui tem áreas que elas são mais conservadoras e que tem menor risco, por exemplo, de você... Fizeram um score que o quanto tem risco de uma profissão desaparecer em relação à inteligência artificial. No fundo, eu acho que o termo não é desaparecer, eu acho que é se transformar. Sim. Né? Então, assim, tudo que a gente não vai perder o emprego para a inteligência artificial, mas a gente vai perder o emprego se a gente não souber mexer na inteligência artificial. Sim. A nossa relevância no negócio. A nossa relevância. Exato. Então, assim, a gente tem que pensar em novos modos, e isso vai liberar a gente de fazer serviços e tarefas que elas são mais repetitivas e rotineiras, né? Então, assim, poxa, que nem eu olho para minha esposa, que ela é financeira. Tem uma série de coisas e de automações que ela poderia fazer com inteligência artificial ou com tecnologia de alguma forma, e ela já usa bastante, né? Mas ainda tem aquele fator de você revisar o que foi feito, né? Sim. E também tem aquele fator, por exemplo, de você melhorar o modelo. Porque o modelo, é muito engraçado a gente falar isso, mas ele não é mais inteligente. Na verdade, ele sabe tudo do passado. Sim, sim. Ele não consegue prever o futuro, né? Então, você precisa
desenvolver a ferramenta e a tecnologia para que ela fique melhor nisso daí. Então, pô, pensando aqui no lado jurídico, antes talvez você precisava escrever um contrato, agora você já pode ter até aplicações, por exemplo, que já buscam, já cobram seu cliente para enviar aquele RG, aquele CPF, aquele documento que está faltando. Específico. Isso tira a sua carga de ter que ficar cobrando o cliente e preenchendo dentro de um documento, né? A gente já fez alguns testes nesse sentido, mas ao mesmo tempo não te tira a obrigação de revisar e de refinar o modelo. Sim. Né? Então eu acho que essa é a adaptação que a gente tá vendo no mercado, né? De modo geral, eu acho que o caminho é esse. E aí eu não sei como é que você vê isso dentro da logística, Carlos, como é que essas coisas acontecem e como é que é o momento da logística, porque assim, eu acho que a logística ela tem matizes de desafios que são muito grandes, né? E talvez hoje a tecnologia nem seja o maior desafio de logística no Brasil. Quais são os desafios pro modal? Como é que você faz essa parte? Como é que você calcula, entre aspas, uma rota, né? Por que não pegar... Por que enviar tal carga de São Paulo pro Amapá de avião ao invés de, sei lá, rodoviário, né? Como é que vocês fazem esse tipo de avaliação? Bom, excelente pergunta, em primeiro lugar. A logística, e falando de um modo geral, ela é um compilado de várias possibilidades. Então não tem uma situação ali que, putz, isso aqui é um caminho único da logística que dá para seguir e não vai ter mudar. Então ele tem muitas ramificações. Quando você olha no contexto de utilização de modal, por exemplo, você tem que levar o contexto primeiro do tipo de produto que você está transportando dentro desse modal. Se ele é compatível ou não. Primeiro ponto, custo. O modal, por exemplo, o aéreo, ele é um dos mais caros, né? Então ele tende a ser produtos de alto valor agregado porque o impacto em relação do frete para o produto, ele é um pouco menor. Vai estar a rentabilidade. Exatamente, para você melhor ali, aí você tem esse ganho ali de agilidade do processo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que essa é uma curiosidade aí, Cajá, né? Por exemplo, o aéreo, ele é um modal mais caro de transporte, certo? Mas, por exemplo, ele não diminui, por exemplo, outros custos que a gente tem fazendo um rodoviário, passando por zonas de alto risco, que seria o custo do seguro? Então, tem o famoso detende. Legal. Aí, de novo, você abre ramificações. Porque, ótimo. Por exemplo, vamos pegar o contexto que você falou. E se eu estiver falando bobagem também? Não, as perguntas são muito boas, porque faz sentido o tipo de questionamento. Porque você olha, por que não transporta X carga em um determinado modal, por exemplo, o aéreo? Você tem que ter o contexto do tipo de mercadoria que você está transportando. Por exemplo, eu trabalhei num embarcador, embarcador é quem contrata serviço de prédio. Tá? E ele tinha o transporte de celulose. Grandes volumes de celulose. Como é que eu transporto isso? Se é grandes volumes e é um produto só, então o que acontece? É uma commodity. E a commodity, geralmente, ela é mais fácil de transportar ou no modal de cabotagem, depende de onde você tira, claro, ou pelo modal ferroviário. E aí tem muita utilização ali no Vale do Rio Doce, por exemplo, que você leva para o Porto de Vitória, que é o Porto de Vitória, é isso. E você tem muita incidência do uso de grandes volumes. Então entra aí um contexto, por exemplo, uma carga que vem do Pará, sentido São Paulo, seria mais interessante? De novo, qual é o valor e o item que você está levando? Se é um item que tem um grande valor agregado, ele vale a pena ser transportado num avião, aí vai realmente em detrimento do modal rodoviário, porque você tem mais tempo de deslocamento, é o custo maior, o modal rodoviário ele é o mais caro, em comparação aos outros modais, isso é evidente, né, por conta da nossa malha rodoviária, que ela é um pouco mais precária em alguns pontos, mas, de novo, qual é o custo que eu tenho em relação àquele transporte? Por exemplo, transportar celulose, não vale a pena transportar em avião. Agora, se eu levar um equipamento de alta tecnologia, que ele se comporta dentro de um avião... Realmente tecnológico, sensível. Equipamentos, por exemplo, desenvolvidos na Zona Franca de Manaus, que são de alto valor agregado. Realmente, dependendo do tipo de equipamento, vale a pena transportar no modal aéreo. Isso depende muito do contexto, mas, em via de regra, o modal rodoviário hoje, ele é de uso... É o que mais tem utilização hoje na logística de modo geral. E, claro, em contrapartida, ele é um dos mais caros também. Mas ele também tem a maior capilaridade em relação ao atendimento. Então, você tem uma malha de rodovias, vicinais e outros tipos de ruas, em modo geral, que são atendidos pelo modal rodoviário. E lembrando, né, que a gente fala do modal rodoviário, a gente está falando do caminhão, van, carro, moto, tudo que tende aí, sentido a utilização de modal terrestre, rodoviário, ele usa esse tipo de veículo. Essas seriam operações B2B, ou seja, por exemplo, uma empresa mandando para uma outra empresa abastecendo,
Não necessariamente... eu estou falando isso até por questões de comparação, por exemplo, uma operação B2B, que seriam entre empresas, grandes volumes, e aí tem uma criticidade, até um efeito de depósito, distribuição, né, centros de distribuição, comparando com o B2C, que seria aquelas operações de logísticas pequenas, né, de entregas para a pessoa, para o cliente final. Sim, você tem os dois contextos. Você tem o B2B, que aí traz o contexto de um grande fabricante, por exemplo, de produtos eletrônicos que seja, ou motos, enfim, de modo geral, e ele vem e manda esse tipo de mercadoria para um outro, sei lá, um revendedor, uma outra forma ou o próprio centro logístico que está em um determinado local, que ali ele vai fazer a distribuição física desse material. Isso é uma forma de B2B. E você tem a utilização de outros modais também no B2C. Então você tem, por exemplo, o modal aéreo utilizado muito no e-commerce. Porque você tem ali rotas e atender, e aí você tem a last miles, né, que é a última milha que a gente fala, muito próximo de aeroportos, que são mais fáceis vocês pedir uma carga aqui de São Paulo via aéreo para entregar em Brasília, por exemplo, que seja via aéreo, do que você pegar um caminhão, colocar num caminhão, fazer o redespacho, que é o serviço do middle mile, ou tem vários intermediários para seguir até a última milha, lá na frente. Então o custo nesse caso, mesmo ele sendo um pouco mais elevado, ele compensa, porque quando você compara com o modal rodoviário, ele tá valendo a pena aqui. E até pela escala, né? Na verdade, ele consegue ter uma escala. Eu falo isso porque eu tenho feito muitas compras, né? Tô em algumas operações, até obras dentro de casa. Então, assim, eu compro muita coisa de fora. Então, tem coisas que eu comprei da China que chegaram em menos de uma semana. Então, assim, poxa, a China, cara, tá muito longe. E, assim, foi muito rápido. E isso mudou, eu percebi, eu vou falar por mim, mudaram alguns hábitos meus. Muitos. É muito raro eu sair para fazer compra de alguma coisa. Na verdade, eu crio toda uma rotina de pesquisa, de avaliação de produtos, de serviços. E eu vejo que isso tem impactado não só a mim, mas a muitas outras pessoas, que na verdade você traz esse mindset, essa sua estrutura de tudo que você busca, que você entrega, da forma como você oferece até os seus próprios serviços, né? Mudou muito para mim. E tem mudado também as outras pessoas. Então eu acho que isso é muito reflexo da própria tecnologia, da inteligência artificial, que toma como base diversas decisões para conectarem demandas diversas operacionalmente, e que facilita essa logística muito efetiva, né? Então, assim, eu fazia muito tempo que eu não via nada que funcionasse tão redondo como as coisas como funcionam hoje. Tudo bem, a gente tem problemas, é normal, mas aí depois, assim, poxa, para as coisas rodarem tão redondo, quem que está sendo muito efetivo? O ser humano ou a máquina? Um ou outro, os dois? Aí, na verdade, essa eu acho que eu queria deixar para vocês, aí o Gabriel pode... Porque, assim, eu vejo que o ser humano, assim, na verdade, depois vai ser tema para um próximo podcast, o sucateamento, né, das profissões, das pessoas. Porque hoje nós estamos tendo um gap muito grande entre os bons profissionais e os profissionais que ainda não se adaptaram. Não vou falar nem ruins, porque não são ruins, na verdade, que eles ainda não chegaram a ser bons, né, nas suas atuações. Mas, assim, até que ponto essas pessoas estão nesse tipo de operação? Ou, na verdade, nesse gap, quem assumiu foi a tecnologia, a IA, e, na verdade, ela está trabalhando simplesmente para os bons profissionais que se adaptaram. E o que a gente faz com aqueles profissionais que ainda não chegaram a entender essa revolução 5.0? O que você acha, Gabriel? É meio louco, né? É uma visão meio... Eu não... Assim, Cajá, eu sou um pouco cético de que vai ter um grande shift, né? Eu acho que as coisas tendem a se acomodar, né? Nas profissões, e aqui a gente já falou um pouco. Mas um lance, por exemplo, talvez algumas coisas voltem a ter mais valor. Por exemplo, né? Tudo bem, a gente tem máquinas agrícolas e tudo mais, mas talvez voltar um pouco pro campo seja também uma alternativa, né? Eu acho que vão ter pessoas que vão chegar lá e vão se adaptar, e vão ter pessoas que elas vão ter que mudar e voltar a fazer coisas que a inteligência artificial hoje não faz, né? Mas eu acho que essa adaptação, de certa forma, ela vai acabar elevando o valor de todo mundo. Explico o porquê do meu ponto de vista.
porque a gente tem muita gente fazendo coisas muito simples, né? Sim. Com um custo razoavelmente baixo. Talvez você mudar de profissão e fazer algo até... Vou te dar um exemplo aqui que nem é um bom exemplo, porque a gente pode fazer de outras formas. Por exemplo, um marceneiro. Um bom marceneiro, ele tem trabalho pro ano inteiro. Sim. E consegue cobrar um valor super alto, né? Um bom marceneiro, com um artesão quase, ele consegue fazer algumas coisas diferentes. A gente tem muito esse lance agora de, mas agora eu faço música com inteligência artificial. Tem até acho que faz uns 2, 3 meses saiu uma das bandas que ela teve uma das músicas mais ouvidas e ela foi feita em inteligência artificial. Mas, de novo, a gente tá muito preocupado com o que ela pode fazer, sem se preocupar com o que a gente pode fazer de diferente nela ainda. Exatamente. Aflorar os nossos talentos. Exato. Porque, como a gente já disse, cara, a inteligência artificial ela é uma base de conhecimento do passado e não do futuro. Sim. Né? Então a gente vai ter que se reinventar. E aí, tu fala, como? Então você tá falando pra mim que agora um cara que ele trabalhava em escritório e vai virar agricultor e vai ganhar mais dinheiro? Talvez sim. Porque ele comece a ter outro propósito. A gente vai começar, na minha visão, a fazer coisas de maior valor agregado para o ser humano. Tem uma das coisas que a inteligência artificial não consegue fazer, ser humano. Ser humano. Ser humano, exato. Boa conotação. E não quero fazer... A emoção, ter aquela sensibilidade. A máquina é fria, né? E ela repete padrões. Sim, exato. Bons e ruins. E às vezes errados. As alucinações ali. Isso. Mas deixa eu fazer uma... Cara, eu tô usando, né, cara? Fica tranquilo. Mas, cara, quais são... Uma curiosidade minha. São 2 curiosidades em uma, tá? Quais são os principais KPIs que a gente mede hoje dentro do segmento de logística, né? Dentro do seu ramo. E como é que você consegue ajudar? Porque eu tive experiência de trabalhar em 2 grandes marketplaces aqui no Brasil. Legal. Né? E aí a gente tinha cross-dock, dropshipping, fulfillment, né? Enfim, tinha uma série de modelos de entrega, de coleta, de distribuição, de produtos e tudo mais. Mas pra mim sempre foi uma caixa preta um pouco logística. Me conta como é que é esses KPIs, como é que funciona o seu trabalho, como é que você avalia, dá um tom disso daí pra eu entender. Bom, a logística, em modo geral, ela fornece um serviço. Né? Então, dentro do serviço, você tem níveis de atendimento ali que a gente chama de SLA, né? Score Level Agreement. E dentro desses SLAs, você tem os acordos e regras de negócio do teu cliente que você tem que atender em relação ao teu negócio. Por exemplo, ele tem ali que você tem que manter um OTIF, que é On Time in Full, que é tudo dentro, né, que a gente chama. São as entregas que tem 100%, um percentual que elas têm que ser dentro do prazo, sem dano, correto, nada, sem nenhum problema, ser perfeita. Então tem índices ali também e tem os OTDs, né, que é um Time Delivery, que é a entrega dentro do prazo, sem contar essas... Pode falar. Esses OTIFs que você tá falando, por exemplo, porque assim, quando eu enxergo logístico, eu enxergo 3 coisas, né? O outbound da mercadoria, o inbound em algum lugar, o armazenamento, né? E aí tem o outbound de novo, aí o caminho de entrega e a entrega, né? Eu vejo que são várias etapas aí dentro. Isso, os OTIFs estão aí dentro, é isso? Não, o OTIF é uma das formas de... Tô sabendo legal, hein, Carlos? Não, sei. Tranquilo, mas sua pergunta faz muito... Eu nem sei o que vocês estão falando, mas eu tô aprendendo agora. Não, a sua pergunta faz muito sentido, porque dentro da logística depende muito do contexto de quem está contratando o serviço de frete. Se você, por exemplo, está falando de um operador logístico, ele tem um determinado processo que se chama T1 e T2, que é transporte 1 e transporte 2. O transporte 1, geralmente, ele é contratado por esse embarcador, esse operador logístico, e ele contrata isso porque ele se acredita de PIS, COFINS, ICMS em relação ao frete. Então, ele contrata o frete FOB. Então, ele vai e compra desse, por exemplo, esse fabricante que está na Zona Franca de Manaus. Pô, e aí, outra pergunta, como é que entra a triangulação de nota nesse contexto? Dá para chegar lá. Dá para chegar nesse ponto aí. Legal. Vamos pegar esse contexto aí. Já trazendo esse contexto aqui da triangulação. Quando você tem esse operador logístico, que ele vem aqui, por exemplo, Espírito Santo, é um grande polo ali de centro de distribuição de logística, Biana ali, enfim, aquela região ali perto de Vitória também, tem bastante centro logístico lá. E acontece muito esse processo de troca-nota. Não é errado, tá correto. O que acontece? Só que o caminhão tem que ir.
até esse ponto, ele vai lá até o centro de distribuição, ele chega nesse local, dá entrada com a nota fiscal, dá entrada em todos os processos ali fiscais de recebimento, e ali ele faz uma nova impressão de nota, ele gera uma nova documentação Pra CTM, ele gera uma nova carga, é um novo embarque. Sim. Dentro desse contexto, aí sim ele segue para outro destino, por exemplo, Rio de Janeiro, que seja. Aí ele segue para o destino final, mas ele tem que ir fisicamente o caminhão ele tem que estar dentro do armazém ou do centro logístico, aí ele faz esse processo de troca nota. Esse é um processo. Então, o gerenciador ali do centro de distribuição, ele contratou esse frete, que é o T1, no FOB. Então, o FOB é o seguinte, quem está comprando a mercadoria ou está movimentando a mercadoria, contrata o serviço de frete. Ele pegou um caminhão, e aí pode ser qualquer tipo de caminhão, e trouxe a mercadoria para esse centro de distribuição. Quem está vendendo a carga, quem está vendendo a mercadoria, é da doca para frente, que é a responsabilidade de quem contrata. Então, essa é a modalidade FOB. E quando você tem esse contexto dentro do operador logístico, ele traz essa mercadoria fazendo o processo do troca-nota, faz ali toda a recepção da nota, mas não descarrega o veículo fica ali normal, ele gera um novo embarque e aí segue para o centro, para o destino final, ou outro lugar que vai fazer um despacho, alguma coisa nesse sentido. Aí tem, de novo, né, a logística ela é uma possibilidade de ramificações quase infinitas, dependendo do contexto de movimentação. Uma verdadeira engrenagem, né, estratégica. Sim, ela é. E aí, trazendo o contexto que você trouxe ali, o Cajá, se você me permite só voltar um pouquinho, claro, em relação à curva de entendimento e curva de conhecimento dos colaboradores na logística, ela tem ali um descolamento. Aí ela traz ali um conceito ali de curva de conhecimento dos colaboradores. Por exemplo, hoje, claro que a gente tem muita utilização, de modo geral, acho que em todas as áreas, na logística também, pô, o ChatGPT tá aí, né? E todo mundo usa, todo mundo consulta e tudo mais. Mas, de novo, a gente tem os cuidados que quem tá fazendo as perguntas, quem tá utilizando a ferramenta, ele sabe realmente interpretar se a ferramenta tá trazendo a informação correta. Esse é um ponto. Por exemplo, vou citar 2 exemplos. Num dado momento, a gente estava desenvolvendo uma implantação ali de um operador logístico e a gente estava com uma dúvida se na Ponte Rio-Niterói aceitava caminhões bitrenzão, que são de 9 eixos, né? São as maiores composições. Eles são 3, né? São 3 ou 4? São o bitrem. O bitrem são 3 composições, cavalo mecânico do SM Rebox, e o bitrenzão é a mesma coisa, só que ele tem 9 eixos, e o rodotrem são 4 composições. Foi esse que eu vi na rodovia. Cara, parecia um negócio absurdo. Tipo, grande. Eram 3, eu acho que depois o cavalo, né? Esse é o tritrem. Eu acho que o que você viu é o tritrem. Cara, fiquei até assustado de passar do lado dele. É um trem. Quase isso. Imagina, se você frear, ferrou. Você tem esse modelo, o tritrem, que eles são 3 semi-box, um engatado atrás do outro, com um cavalo mecânico LS, né, que é o trucado. E você tem também, em condições de canavieiro, você tem ali caminhões que eles puxam no modelo Romeo e Julieta, né? Então você tem uma série de reboques atrás dele, reboques e semi-reboques atrás dele. Também não entra em qualquer lugar, né? Ele tá num lugar específico, né? Então ele é bem naquela região ali, por exemplo, de Americana, Santa Bárbara do Oeste. O sucroalcooleiro, né? A região sucroalcooleiro aqui do estado de São Paulo, você vê muito esse tipo de veículo aí. Então, assim, tem para todo gosto. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu... Imagina a capacidade do motorista para pilotar uma máquina dessa, né? Um cavalo desse, a tecnologia que tem dentro, embarcada nesse. Muito bem observado esse ponto, porque ele tem que ter um curso específico. Para esse tipo de equipamento, ele tem que ter um curso específico. Carga não divisíveis também tem que ter um curso específico. Carga não divisível, por exemplo, transporte de bobina, transporte de pedras gigantes para fazer marmoraria, esse tipo de coisa. Então tem muito isso daí também. Então tem curso específico. Transporte de produtos perigosos. Tem o MOP, que é um curso que, num dado momento da minha vida, que eu fui motorista de caminhão, né? Passado, faz um tempinho, eu tinha o MOP, que eu transportava produto perigoso. Eu trabalhei muito tempo com isso. Então, são cursos ali necessários, além da habilitação, né? Além da habilitação. Tem muita coisa envolvida, né? Você tem muita regulamentação, né? Quando você vê ali que você tem DENIT, você tem a NTT, que são os órgãos que tratam diretamente o transporte rodoviário, por exemplo. Eles têm muita regulamentação. O CONTRAN também traz muita regulamentação para o lado da logística, principalmente para habilitação de tipos de equipamento que você pode rodar. E aí quem regulamenta os equipamentos é o DENIT. Quem faz o controle
ali de se os equipamentos estão atendendo as regulamentações também, entra a NTT. Então são várias agências reguladoras que tangenciam ali o transporte rodoviário de carga, né? De um modo geral, mas você tem também os outros que entram para a área de transporte aéreo, que é a ANAC, né? E aí você tem também o transporte marítimo. Pegando esse gancho, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tive um projeto de um cliente meu, onde eu estava implementando um compliance digital, depois acabou indo para um compliance trabalhista, e tudo perfeito. Eles transportavam betoneiras, né? Esses caminhões gigantes, né? Não chega perto de uma carreta, mas eram equipamentos extremamente pesados, complexos, e, cara, todos os processos muito perfeitos, tudo certinho, pessoal treinado, principalmente aquela questão de produção, de logística, né, da operação, alinhamento com o cliente, treinamentos, Ns, até em inglês específicos. E aí depois eu, como gosto muito de cavocar e achar problema, fui lá na parte da logística, e aí eu falei, poxa, como que funciona a entrega do produto? Que é entregando uma betoneira lá na parte das operações. Funciona aqui, os motoristas que foram contratados, ou a empresa, ou motorista, ficam aqui, é feito o cadastro dessas pessoas e justamente são as pessoas que levam o produto embora. Falei, caramba, né? Deixa eu ver como funciona. Lá tem um dado pessoal que é carteira de habilitação. Aí carteira de habilitação, eu falei, poxa, eu preciso mapear esse processo porque para LGPD precisa, né, ter. É um processo simples. Aí eu falei, cara, mas deixa eu ver as habilitações, né? Aí tá. Aí veio uma carteira B. Aí eu vi um processo lá e eu falei, mas doutor, não, fica tranquilo, não precisa não, tá tudo certo. Mas e cadê a carta desse aqui? Não, a empresa chegou e a responsabilidade é dela, né? Eu falei, não, para. Onde tem fumaça, fogo. E comecei a me dar todas dos últimos 6 meses. Aí comecei a ver. Resumindo, né? Questões muito complexas que aí eu tive que chamar a pessoa da RH, diretor. Só não chamei o dono da empresa porque é difícil falar com ele. Eu falei, gente, imagina um caminhão desse ser entregue. Mas é de responsabilidade. Eu falei, não, juridicamente você está entregando um produto, você tem que fazer a sua parte, a sua conformidade. Verificação de todos esses quesitos. Se ele tem todas as habilitações e autorizações para navegar, né? Navegar não, pilotar um tipo de equipamento desse. Imagina que numa rodovia que faz parte, né, dessa empresa, ele vai e me atropela um carro de uma família e o cara tem uma carta B de uma B, que é carta normal que nós temos, né? Não é uma carta específica para pilotar, dirigir um carro desse, e atropela uma família. E mata, só que aí o logo da sua fábrica tá lá no carro. A imagem. E aí vai para SPTV ou Cidade Alerta, seja qualquer tipo de sensacionalismo jornalístico, né, que ocorra. Então, na verdade, esse é o papel. Foi a partir disso também que depois eu comecei a pegar bem pesado nessa parte de operações e logística, e todas as auditorias e compliance em alguns clientes, todos os escritórios anteriores ou consultorias que passaram antes, eles não davam tanta atenção na operação e logística nesse critério específico. Eu falei, gente, é o pior. Porque, não, mas o pessoal foca mais na área de vendas, na área de RH, na área de tecnologia, todo mundo bate na tecnologia. Eu falei, gente, a logística é tão importante quanto. Sim. Então, assim, é um detalhezinho de uma avaliação, porque você, teoricamente, acredita que todo mundo está fazendo o seu trabalho. Então, basicamente, eu acho que, até aproveitando esse gancho, para falar de um case de uma forma superficial, não vou entrar em muitos detalhes, porque é um assunto restrito, mas para a gente ver que realmente a operação e a logística das empresas, das indústrias, independente até de serviços, de entregas básicas, é um ponto muito importante, né? Principalmente na tecnologia, na inovação, porque todo mundo se preocupa em instalar uma IA generativa, automatizar processo, mas ninguém se preocupa com o ser humano, a humanização de todo esse processo, né? Sim. Principalmente interpretar o que está acontecendo, né? O que você está falando aí, basicamente, é gerenciamento de risco. Processo de gerenciamento de risco. É o R do GRC, né? Exato. Governança, Risk Compliance. Ele tem que ser muito bem executado, porque, de novo, você falou, ele traz ali a logo da empresa e não só isso, a responsabilidade da expedição
recai sobre o embarcador, ou seja, quem está expedindo a carga. Exato. E aí, se ele não tem ali a regulamentação correta dos motoristas que estão para transportar aquela mercadoria, realmente ele cai contra ele. Se for um caso, por exemplo, de um sinistro, pode sim reverberar sobre quem está expedindo a carga e ser um risco compartilhado aqui, né? Sim. Bom, pessoal, acho que nós estamos chegando ao final desse episódio. Gabriel, quer finalizar aí? Uma mensagem? Só agradecer, Carlos, muito legal. Acho que logística é um tema infinito, né? Quase. Sim. Ou muito próximo de infinito. É quase isso. Tem muita variável. E eu queria, na verdade, cara, eu só queria entender um pouco, assim, quais são suas redes sociais, essas coisas aí, e que tipo de serviço você consegue entregar aí pra quem tá nos assistindo, e como você pode ajudar a melhorar a performance de logística de quem estiver vendo. Boa, legal. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade de estar falando aqui de algo tão bom que é logística, né? Então, logística move o mundo, né? Você tem acho que é o princípio de Arquimedes ali da alavanca, né? Se eu não me engano. Então a logística ajuda ali para posicionar essa alavanca no lugar certo. E nós tivemos sorte, né? Porque você tá falando com um rapaz que trabalhou, né, no Cimundo também, né? Cara, eu trabalhei em empresas, mas eu não... Logística, você acaba conhecendo um pouco, mas... Mas são players que usam a logística como um diferencial, né? Não vamos poder falar nomes, né? Mas a gente sabe... É que uma coisa acho que vale a pena trazer aqui, vale a pena destacar, é o seguinte, a logística, antes ela era mitigada ali, ela era subjugada. Era custo quase, né? É custo. Dependendo do lugar, ainda é custo. Mas hoje as pessoas pagam mais caro para receber no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, aí é o ponto que eu vou chegar. A Legal. Logística, ela traz esse contexto, essa divisão em relação a custo e diferencial de negócio. Então, hoje a logística, como uma logística premium, hoje, ela é diferencial de negócio. E hoje tem empresas que não vendem um produto, não, ela vende logística para você. Logística é um serviço de venda. Antes era mitigado ali ou subjugado em relação a almoxarifado. E eu falo isso porque um projeto que eu toquei recentemente, o pessoal tratava a logística como almoxarifado. Eu falei, não, gente, isso não é almoxarifado, isso é logística. Que é o seu foco hoje, né? De doutrinar o mercado e treinar, né? Sim, aí trazendo o contexto do meu projeto, né? Aí, de novo, voltando aqui, agradecer pela oportunidade de poder falar de coisa boa de logística, principalmente falar do projeto que eu estou trazendo. E esse projeto, ele tem ali essa pegada de, puxando um contexto ali que você trouxe em relação aos profissionais que trabalham e idam com a frente ali de logística e trazer conhecimentos relacionados a esse mundo, né? Então, como eu já destaquei, é um mar de possibilidades, porque você tem várias ramificações possíveis, é trazer e traduzir esses contextos de uma forma ali lúdica, né? Que seja entendível por vários tipos de público, ou seja, quem está à frente ali precisa ter uma tomada de decisão em relação a como funciona, por exemplo, a contratação de um vale-pedágio, por exemplo, que hoje tem todo o modus operandi para você poder fazer, e até como você pode utilizar o Excel no teu dia a dia para poder te ajudar ali, algumas fórmulas, alguns conceitos, enfim, como é que você... KPIs, né, de gestão. Os KPIs, como é que você monta o KPI? Puxa, legal, falar de OTIF, muito bacana. Tá, como é que eu faço o OTIF? Legal. Tá, como é que eu faço um SLA? Tem que ter alguém que vivencia isso. Então, aí é que vem meu projeto, ou seja, trazendo esse contexto, trazendo esse mundo de uma forma para quem está querendo deslumbrar, quem está querendo desbravar conhecimento sobre esse ponto, uma situação mais focada. Então, eu estou trazendo ali personas, né, que são do contexto logístico, que são os principais problemas do contexto logístico, dentre as que tem muitas dentro dessas áreas, e eu estou trazendo todo o contexto que as pessoas têm, ou seja, da líder do dia dela, diária, como um contexto de curso, né? Então, legal. Poxa, o que faz, por exemplo, o analista de transporte? Eu tive que parar um momento, sentar e falar, eu vou falar o que faz esse cara aqui. E como eu já tenho uma bagagem que de um longo tempo que eu já trabalhei com isso, e mapeando muito processo, principalmente processos relacionados a pessoas e também treinamentos, comecei a literalmente escrever o que esse cara faz. E aí fui fazendo isso. Para o analista de transporte, analista de logística, analista de inventário. Já virou uma rede de treinamentos e mentorias. Não é o mínimo. Mas o que acontece? É porque quem está à frente lá, ele tem que ter algumas informações necessárias para ele ter algumas tomadas de decisões. Sim. E quem está querendo chegar nessa área, ele tem que ter um caminho, pelo menos ali, para ele conseguir chegar lá. E aí, hoje, o que a gente olha muito no mercado, você tem pessoas que querem
mas não sabem como. Ou aprende tomando porrada, literalmente dando topada. Ainda bem que o mercado tem você aí para nos ajudar nesse sentido. Passa suas redes sociais aí. Claro. Então, minhas redes sociais, tem o site, né, que é o edl.log.br, que é o do meu projeto. edl.log.br, né? edl.log.br. E tem as redes sociais, né, o YouTube, que é o @edl.log.logísticos, edlogísticos, Instagram também, edlogísticos, e tem a página também no LinkedIn. Nós vamos deixar na descrição Deixa depois do vídeo LinkedIn, todos os links lá. E aí, só fazendo um contexto rápido, né? Então, o IDL não é só entregar curso, né? Então, tem a parte de consultoria também, que é o consultor de logística e supply chain. E aí, a parte de consultoria e projetos de logística, de novo, é mais uma reflexão, mais uma ramificação de possibilidades aí para poder trabalhar com essa área. Então, é mais um contexto aí que vale a pena trazer. E aí, de novo, né? Quem quiser, tem aí os contatos aí para poder galgar aí uma parceria ou alguma coisa nesse sentido. É isso aí. Boa. Sensacional, Carlos. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Agradeço também o Gabriel aí, que vem sempre colaborando com seus conhecimentos também administrativos, tecnológicos. Bacana. E o intuito realmente aqui deixar o microfone no lugar, né? Deixar aqui todo o canal, todo o nosso podcast aqui do Mentor Innovation Talks é exatamente trazendo profissionais como vocês que realmente fazem a diferença e que trazem não só uma simples consultoria, simples não, né? Uma consultoria especializada, mas também conhecimento, colaboração para que outros profissionais façam também a diferença e tenham também uma trajetória brilhante como a de vocês. Legal. Tá? Obrigado aí, pessoal. Tchau. Espero que tenham gostado e no próximo episódio, com certeza, traremos muito mais informações e colaboração e os nossos convidados também vão bater um papo aí com vocês e trazendo mais novidades. Obrigado. Boa. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.